O treinamento desta quarta-feira no CT Parque Gigante encaminha o time colorado para o Clássico Grenal. E tem novidade, algum mistério feito pela comissão técnica que evidencia uma operação de guerra no time titular colorado pensando na partida decisiva do próximo domingo. Não é à toa, já que a torcida colorada também já esgotou quase todos os ingressos para a partida e 45 mil torcedores são aguardados no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, o mercado de transferências se mexe e o Inter anuncia a contratação de um volante com grande passagem pelo futebol europeu. Com isso, esfria o seu ímpeto na negociação por Thiago Maia, ainda sem descartar a possibilidade de vinda do jogador para o estádio Beira-Rio. A gente fala também a respeito do interesse de Carlos de Pena, que foi procurado pelo Corinthians em negociação que pode avançar a partir dos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Vamos começar pelo mais importante. Informação desta quarta-feira pela tarde. Na manhã, houve o treino no CT Parque Gigante, mais uma atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê. Atividade essa que encaminhou o time titular para enfrentar o Grêmio no próximo domingo. E assim, a grande verdade é que a comissão técnica do Internacional está montando uma operação de guerra para o Clássico Grenal, no que diz respeito aos mistérios da equipe titular. E eu vou citar isto aqui. O Inter, por exemplo, no momento em que a atividade ela foi aberta à imprensa, não teve a presença de Rocher no gramado. Mais do que isso, o Inter chega a comunicar de maneira oficial que Rocher, neste momento, está entregue ao departamento médico. A assessoria de imprensa do Internacional repassa isso, que o jogador ele não está pronto, não está apto e não está liberado para treinar no gramado do CT Parque Gigante, e que com isso a chance dele jogar o Grenal ela seria bem pequena. Bom, vários colegas conseguiram a confirmação do time titular que treinou no CT Parque Gigante ao longo desta quarta-feira. E o time titular, sim, possuía Sérgio Rocher entre os jogadores. O Rocher, quando a imprensa saiu do gramado, foi para o campo no CT Parque Gigante e treinou normalmente, o que indica que ele deve ser titular na partida deste domingo e que coloca uma curiosidade a respeito da postura do Internacional a partir dos próximos dias. Se descobriu que Rocher treinou. O Inter vai confirmar isto? O Inter vai manter sob mistério a situação do goleiro uruguaio? É uma das dúvidas que se tem neste momento. A operação de guerra é tão grande que o Inter vai treinar nesta quarta-feira, aliás, nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio. O Inter vai sair do CT Parque Gigante para poder treinar com uma maior privacidade, com uma maior estrutura, visando o Clássico Grenal do próximo domingo. Informação, então, do time acabou vazando. E tem uma outra informação que também é confirmada a respeito do time titular e vai ao encontro daquilo que a gente trazia como leitura. Bom, o Maurício treinou entre os titulares. O Maurício entrou na vaga do Lucas Alário, na escalação, no esboço de time que o Eduardo Cudê montou. Então a gente tem uma ideia de Rocher, Bustos, Vitão, Mercado ou Robert Renan, porque o Mercado é dúvida já que não treinou nesta quarta-feira, e o René na lateral esquerda, meio campo de Arangues, Maurício, Bruno Henrique e Wanderson na frente, Alan Patrick. E Ener Valencia, um provável time do Inter que já surge nos trabalhos comandados pelo técnico Eduardo Cudê. Bom, avançando na pauta, a gente trouxe ao longo do dia informação envolvendo o volante Fernando, que foi contratado pelo Internacional junto à equipe do Vila Nova. E o anúncio aconteceu na noite desta quarta-feira. O Fernando assina um contrato com o Inter de 2 temporadas, a partir de sua rescisão contratual com a equipe do Vila Nova. A rescisão contratual do Fernando com o Vila Nova, ela custa R$300 mil, mas o Inter afirma que não vai pagar este valor. E o Vila Nova admite que não é o Inter que precisa pagar esse valor, é o jogador.
é o empresário, é o staff do Fernando que vai fazer esse Pix, vai fazer esse depósito pro Vila Nova. Se o Inter vai dar algum bônus por fora pro Fernando, é outra história, mas vamos lá, 300 mil reais é um valor irrelevante para o Internacional. E com isso, o Inter traz o Fernando, que, nas palavras do próprio presidente Alessandro Barcelos, em entrevista para a Rádio Gaúcha, na noite desta quarta-feira, confirmou algumas informações. Primeiro, que o Fernando também se mostrou disponível a partir de uma procura do Internacional, que aconteceu durante este fim de semana pelo jogador e aí acabou andando a negociação com a equipe do Internacional. Um outro detalhe é que o presidente relatou que o Fernando também vem pelo fato de poder jogar em algumas posições mais recuadas. O Fernando pode, em alguma eventualidade, atuar como zagueiro e isso contou para o Inter fazer este movimento pelo jogador. Ele assina um contrato de 2 temporadas, o salário dele na casa dos 800 mil reais por mês e ele chega amanhã à tarde, nesta quinta-feira à tarde, em Porto Alegre, já para assinar contrato, realizar exames médicos e se integrar ao elenco do técnico Eduardo Cudê. Provavelmente jogue a próxima partida pela Copa do Brasil, na quarta-feira que vem. Mas isso vai depender também da evolução dele taticamente, com o time e tudo mais. Não acredito, por exemplo, no Fernando titular nessa partida lá em Arapiraca contra o Asa, tá? Depois à tarde eu gravei um vídeo sobre Thiago Maia e falando do impacto da contratação de Fernando na negociação envolvendo Thiago Maia, que é volante do Flamengo, tá? O Inter se entende em uma posição muito mais confortável a partir de agora nesse negócio, porque não tem uma necessidade desenfreada de contratar o Thiago Maia, porque trouxe já um primeiro volante para o elenco. Mas é importante dizer, e de novo, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o Show dos Esportes na noite desta quinta-feira e afirmou que o Inter ainda não desistiu de Thiago Maia, não descartou a contratação deste jogador, por mais que diga que é um negócio complicado por todos os entraves que o Lille da França, principalmente, coloca neste jogador. Eu trago detalhes sobre essa possibilidade, essa virada de jogo na negociação envolvendo Thiago Maia, o recuo estratégico feito pelo Internacional e a possibilidade do Thiago Maia ainda jogar no Inter, tá? Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. Eu tô falando dessa entrevista do presidente Alessandro Barcelos na Rádio Gaúcha para o Luciano Périco. Ele também falou sobre 2 jogadores que podem estar de saídas, Gabriel e Carlos Depena. O Gabriel, o presidente toma muito cuidado para respeitar muito a figura do Gabriel, que é um cara muito respeitado, não só no vestiário, mas também pela torcida, e um cara que tem uma identificação com o Internacional. Mas o presidente deixou claro, chegando uma proposta que seja boa para o clube e boa para o jogador, o Inter libera. E essa proposta pode vir do Los Angeles Galaxy, que já fez uma sondagem pelo jogador. O Gabriel quer ir para o futebol norte-americano. Faltam alguns detalhes para que essa negociação feche e o Gabriel segue treinando no CT Parque Gigante. E sobre o Depena, ele foi bem mais sucinto, disse que o Depena conta com a confiança do treinador, conta com a confiança da direção, mas também não fechou as portas para uma saída do Depena. Até porque, nesta quarta-feira, surgiu a informação em São Paulo de um interesse do Corinthians pelo Carlos Depena. Também um contato que houve com o jogador, que está disposto a sair se o Inter quiser o liberar, mas o Inter só aceita liberar o Depena mediante alguma compensação financeira. Detalhe, o grande ponto que pega o Depena é em relação à vaga de estrangeiros, que o Inter tem estouradas. O presidente falou sobre isso nessa entrevista também, falou e cobrou a CBF de uma posição para aumentar essa vaga de estrangeiros, algo que não existe neste momento, mas o Depena foi procurado pelo Corinthians, tá? Essa informação ela veio de São Paulo. O presidente Alessandro Barcelos, nessa entrevista, tentou dar uma desconversada a respeito deste assunto. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta quinta-feira pelo futebol no mundo. Tem, por exemplo, nesta quinta-feira, Copa do Brasil. Vamos lá. Amanhã, pela Copa do Brasil, a gente tem Águia de Marabá e Coritiba. A odd do Coritiba 1,66. E Cianorte e Corinthians. Odd do Corinthians 1,47. Mas as odds do Águia de Marabá de 4,5 e do Cianorte 7,5. Tá dando zebra nessa Copa do Brasil aí também, hein? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!